Oi, galera! O vídeo de hoje é sobre Arraial do Cabo, esse paraíso de águas cristalinas aqui do Brasil. Arraial fica na chamada região dos lagos, a mais ou menos 200 quilômetros ali do Rio de Janeiro. Lá tem uma praia mais linda que a outra, né? É impossível eleger a mais bonita assim. Então a gente vai trazer um pouquinho ali de cada uma das suas particularidades para vocês entenderem quando forem para lá. Então, primeiramente, o que fazer em Arraial do Cabo? Arraial do Cabo, ela é impressionante e tem várias coisas diferentes para fazer. Basicamente é praia, mas tem bastante coisa diferente assim para fazer. O passeio do barco é um dos ali que muita gente fala que não vale a pena fazer, mas pra gente não é bem assim não. Porque ele passa por várias praias e ele passa num ponto de vista diferente, assim. Então o passeio do barco é um dos indispensáveis lá em Arraial. Esse passeio dura em torno de umas 3 horas e meia. E para você sair para ele, você tem que ir até o cais ali, né, da Praia dos Anjos. O melhor horário para saída é pela manhã, quando tem menos gente, menos pessoas ali no cais, né? Então a gente fez pela manhã porque foi bem mais tranquilo, assim, e ainda é lotado. É um passeio bem procurado por lá, né? E ainda fica bem lotado, sim, então é um passeio de barco de escuna. Eles chamam as embarcações, né? Daí você compra, a embarcação tem o nome. Daí eles vão chamando por nomes da embarcação, assim, sabe? Fica com a pulseirinha, né, da sua embarcação. Qual que era o nome da nossa? Nossa, você lembra? Eu acho que era Preciosa. Nossa, eu não lembro. Eu acho que era. A única coisa que eu lembro nesse passeio é que foi onde eu perdi o meu celular, porque o meu celular entrou maresia nele, ele bugou, eu perdi todas as fotos dos primeiros dias ali da viagem e eu perdi de fazer um monte de foto nos outros dias, então essa é a única coisa que eu lembro. Rindo pra não chorar, né? Triste. Então esse passeio, ele vai até a Praia do Farol, né? Que é uma praia assim que você só tem acesso a ela por botes. E é uma praia que dá uma sensação de um paraíso intocável. Nossa, assim, é indescritível, né? A água bem clarinha, da cor da blusa da Isa, clarinha. Você não pode descer de chinelo lá, sabe? Não pode levar bolsa, essas coisas, né? Você só desce com o celular, eu acho que foi isso que a gente fez. O celular, né? E a GoPro, né? E foi lá que a Isa já deu PT no celular dela. Ela é gerenciada pela Marinha, vamos falar assim, né? Eu acho que é, porque tem a base deles ali, né? Tem e uma é sede. Bem rígido, né? Lixo lá você não vê, né? A areia bem branquinha, assim, já foi a primeira parada e a gente já ficou deslumbrado, assim, porque realmente era o que a gente via nas fotos, né? E lá tem limite pra ficar de tempo. 20 minutos. Eu lembro que era bem pouquinho. Era 20 então minutos. Tem que chegar e já aproveitar, porque é bem pouco tempo que fica. E daí depois dessa parada, a gente só passa pela fenda de Nossa Senhora e a Pedra do Gorila. Então essa fenda, são duas pedras assim que tem uma fenda, né? Tinha uma Nossa Senhora lá? Eu nem lembro mais. Eles falavam que viam a imagem Nossa Senhora e tal. E daí a pedra que tem o formato do rosto do gorila. E você passa também por trás, que ele dá a volta, numa gruta. A gente não chega a entrar na gruta, né? Principalmente porque quando a gente foi, a maré tava um pouco alta. Mas nossa, não tem nem como descrever a cor da água. Eu acho que de todas as águas que a gente já viu até hoje, aquela lá era indescritível. Era uma pena que não podia banhar ali, mas nossa, era bem azulzinho. Nossa, inacreditável, assim. E daí a outra parada que a gente pôde descer foi nas prainhas do Pontal do Atalaia. A gente vai até um determinado tanto ali que dá pra ir com o barco, e daí você vai com os botezinhos até mais perto assim na praia. A água é bem gelada, mas é bem transparente. É muito bonito. E é legal que de manhã cedo, quando a gente foi com o barco, não tinha tanta gente. Tinha bastante gente, mas não tinha tanto quanto costuma ter. Então foi bem legal, já deu pra gente conhecer ali. E daí, depois, a gente vai para a Praia do Forno. Só que na Praia do Forno a gente não pode ir até ela. A gente só fica em alto mar. E aí nada ali um pouco em alto mar e volta pro cais. O Diego, corajoso, pulou em alto mar. Eu fiquei morrendo de medo, mas dei uma puladinha ali. Daí volta pro cais e acaba o passeio. Mas atenção para as condições climáticas, né? Se o tempo não estiver bom, você não tem acesso à Praia do Farol, não consegue descer na Praia do Farol.
E também a gruta, assim, você não vê muita coisa, sabe? Então a gente deu sorte, a gente pegou, né? Um dia bem bonito. Na verdade, todos os dias, né? Estavam bem bonitos que a gente pegou lá. Então a gente deu sorte, foi um passeio bem show, assim, bem legal. As prainhas do Pontal do Atalaia acho que o ponto turístico, o cartão postal mais conhecido de Arraial do Cabo. É lá onde tem aquela famosa escadaria lá de madeira, sabe? Então essa foto aí é feita lá nas prainhas do Pontal do Atalaia. A areia também é bem clarinha, a água também é transparente. A única coisa é que a água é gelada. É gelada, então assim, né? Nem tudo é perfeito, né? E assim, para foto, tem muita gente que vê aquela foto que é uma pessoa e ninguém na escada. Vazia. Gente, é difícil tirar essa foto. Quase impossível, né? É bem difícil, porque tem muita gente, Ainda mais que a gente foi numa época mais lotada ainda, né? E pra ir pra lá, pra gente tentar fugir desse tanto de gente, porque assim, pelo passeio de barco a gente até passou pela prainha ali, só que não dá tempo de você descer e ir até lá e subir pelas escadas. Então a gente decidiu ir no outro dia, a gente foi bem cedinho, a gente foi a pé. 5 quilômetros aproximadamente pra ir. Porque que acontece? Pra ir de carro você vai ter que andar pra caramba também, porque você tem que deixar o carro bem longe da entrada, é muito difícil conseguir deixar lá perto. E pra ir de táxi era bem caro pra ir, então pra gente não compensava um outro uma volta também, né? Vai fazendo uns curvas. E a gente foi andandinho, foi bem de boa, fizemos uma caminhada bem gostosa. E aí a gente pôde pegar a escada mais vazia. A única coisa é que a foto foi de tênis. A gente tirou uma foto de tênis, porque a gente não foi de chinelo até lá. Então a nossa foto lá ficou de tênis. Mas daí você tira da cintura pra cima e tá jóia. Tá tudo bem. Lembrei de uma coisa. E passando a entrada da escadaria, o pessoal acha que chega ali e acabou. É a escadaria e pronto. Passando, você ainda tem como ir no mirante. Então a gente viu que tinha um ou outro só, né? A maioria do pessoal ficava ali, mas tinha um ou outro que ia lá. E a gente, pouco curioso, fomos até lá para ver. Gente, é um mirante muito top também. Você vê vista, né? Tudo, é uma vista maravilhosa, maravilhosa mesmo. Você vê tudo assim, certinho, bem de longe, a coisa mais linda. Então vale a pena. Tem a entradinha da escadinha, anda mais um pouquinho. Tá ali na curva. Outra praia de lá que é muito legal é a Praia do Forno. Ela também estava inclusa no passeio de barco, mas você não pode acessar até a areia. Então compense lá para ficar, sei lá, uma manhã, uma tarde ou até o dia inteiro. Para você ir até ela, você tem que caminhar por uma trilha. Você vai chegar na entrada ali, que é perto do cais, né? Ali nessa entrada eles vão te abordar para ver se você está com caixa de som, porque não pode subir com caixinha de som, não pode subir com coisa de cerveja, acho que não podia. Lá eles tentam preservar o máximo que eles podem, sabe? Tem vendedor lá, mas eles tentam barrar para que não vire também uma sujeirada lá. Aí você vai subir para uma trilha que é até fácil, né? É um pouquinho cansativa. Mas é extensa. Mas dá uns 15 minutos ali caminhando. Aí, quando você chegar lá no topo, assim, que ainda tem um pouquinho de caminhada, essa vista de lá do topo é, assim, inacreditável de linda, né? É muito, muito bonita. Você consegue ver a Praia do Forno inteira. É bem legal. Só que ali tem que tomar cuidado. A hora que você chegar no topo, que tiver aqui pra esquerda ou pra direita, é a direita. Para a esquerda você vai acabar entrando num outro caminho, que é para voltar lá para a parte da cidade. E aí você tem que virar para a direita para não ter erro, que a gente quase errou, a gente ficou um pouco perdido. Mas é porque também tinha gente indo para lá. Tinha gente que para ir para esse lado da cidade vai ali pela trilha, sabe? Então também acho que não tem outro acesso para aquele lado deles. Então eles vão. E a gente perguntou, acho que a gente até entrou na trilha e perguntamos pra menininha dela, não, a praia é pra cá, a gente teve que voltar um pouco pra ir, assim, sabe? Senão a gente não ia ver praia nenhuma. Porque não tinha sinalização quando a gente foi ali, não sei se agora tem, né? Nem um pouco. Aí você anda mais um pouco, mas aí você vai já descer, daí é só descida e você vai chegar numa mini escadariazinha, opa, pera. Opa. Você vai passar por uma escada pequena. E aí nessa escada você já tá ali na praia e é só se divertir. A água também é um pouquinho gelada, mas é bem transparente, é linda. E a massa que ali, por não ter som alto, essas coisas, é bem paz. Nossa, você ouve o barulho da onda batendo. Então a Praia do Forno é muito legal de conhecer. Não pode deixar de pôr no roteiro. E se você acha que é Praia do Forno porque é quente, tá enganado.
É só temperatura mesmo, porque a água é gelada. É gelada também. Uma dica boa é você tirar um período para ficar na Praia Grande, né? A Praia Grande é uma praia grande. Muito grande, extensa. Bem grande. A água gelada. Muito gelada. Gente, a Isa não conseguiu entrar. Não, eu fui falar, vou entrar no mar, marzão bonito. Coloquei meu pé assim e olhei pro Diego, só que eu sou friorenta, né? O Diego olhou assim pra mim, tipo, que frescura, vai. Aí eu peguei e fui indo, eu não consegui passar da canela, tava muito gelada. Sabe quando você coloca a mão num balde de gelo? Num balde de gelo, assim, com água gelada? É aquela sensação, é muito gelada, é a mais gelada de todas. E a gente foi... eu acho que era umas 10 horas da manhã? O solzão tava estralando. O sol tava estralando, a gente comprou um guarda-sol lá, porque compensava mais comprar o guarda-sol do que alugar. E a gente trouxe esse guarda-sol para casa. Ele veio enrolado, embalado na bagagem, mas tá até hoje esse guarda-sol está importante que ele tá aqui. E sobre a água, gente, eu tive a coragem. Nossa. E me arrependo. Assim, eu fui entrando e a água estava muito gelada e parecia que estava, juro, parecia que estava congelando, que tinha gelinho batendo assim na gente. Eu mergulhei rápido assim, levantei, daí de repente eu levantei encolhido, olhei para um cara, daí o cara, tá frio, né? Daí eu falei, nossa, tá dando até uns choquinhos. Daí ele falou, não, os choquinhos, esses filhotinhos de água viva. Daí eu olhei e tinha um monte, assim, daí eu já saí, já era o que faltava para eu desistir daquela água. Nossa, era muito, muito gelado. Nem ficar no solzão lá compensou. Eu acho que se colocasse uma cerveja na água, dava pra tomar a cerveja ali, porque já ficava geladinha. E ali é legal que tem bastante bar, comércio ali em volta pra comer, então é bacana pra ir ficar um tempo. Aí tem um mirantezinho ali de madeira, um deck de madeira que dá pra você observar a praia. E dá pra andar até o finalzinho da esquerda dela, assim, que tem a parte ali dos pescadores, que tem umas passarelas. Que também é um semi-cartão postal, que a gente tem várias fotos, assim, das casinhas, dos pescadores, assim, né? Eles têm, tipo, umas casinhas lá que eles guardam as coisas dele. E também é um cartão postal aí, se você... né, se porventura pesquisar sobre a Arraial do Cabo e ver essa foto, vai lembrar do que eu falei. Outra praia de lá é a Prainha. É a primeira praia que você vê quando você chega assim na cidade. E essa praia a gente foi, mas a gente não conseguiu ficar lá, porque estava muito suja. É sério, gente, era assim, fora do normal. A gente chegou com uma sacolinha lá de umas coisas que a gente tinha comprado. A gente catou o lixo ali ao nosso redor, mas se a gente fosse catar o resto do lixo, a gente ia morar lá na praia catando lixo. Precisaríamos de sacos de lixo. Nossa, tinha muito lixo na areia mesmo. Era assim, assustador, sabe? Porque esse lixo depois vai pro mar, né? Quando sobe a maré... Nossa, puxa. Bem decepcionante, assim. É bem bonita. Não dá pra falar que não, porque é bonita, a água é clara, mas infelizmente deixa a desejar por isso. E ela é uma faixa de areia pequena, assim, em comparação da Praia Grande. Então, como tinha muita gente na época que a gente foi, então além do lixo ainda tinha muita gente. Tava lotado. A gente não animou muito em ficar lá, porque tinha muita gente, então ficava tudo meio amontoado, assim. Não estávamos em época de Covid ainda. Não. Né? Mas... tinha muita gente, muita sujeira, então a gente ficou um pouquinho lá e saímos, fomos pra feirinha, né? A gente passou na feirinha que tinha ali perto. Passamos uma feirinha e fomos embora, porque é uma praia bonita e tal, mas não merece ser tão, não vou falar depreciada, mas o pessoal, tipo, falta conscientização pro pessoal de lá, sabe? E com certeza não é morador, né? São os turistas que vão lá e fazem isso, é uma vergonha. Então assim, você, turista... assim como nós, seja consciente junto com seu lixinho. E vale muito a pena daí ir nessa feirinha. Ela é bem grandinha até, tem bastante variedade ali, então é um pontezinho ali que dá pra ir. E um outro que é ali pertinho é um parque. A gente não vai lembrar agora o nome, mas era um parque que a gente passou por ele, porque a gente foi a pé, tá lá. E aí era um parque bem grandão, tinha um lago, então se você quiser correr, passar, caminhar e ser um pouco de praia, tem também o parque. Então, Arraial também é conhecido pelas trilhas, né? Lá é bem legal de se fazer trilhas. Nós não fizemos porque não deu tempo, mas a gente indica fazer com guia, porque é muito fácil de se perder lá, gente. Então, se for fazer trilha, faça com guia para não se perder.
Pra quem gosta de ver pôr do sol, infelizmente a gente não teve tempo, mas dá pra ir até o Pontal do Atalaia. Pra acessar até lá, você tem que acessar pelo condomínio Pontal do Atalaia. Então você vai até a portaria, se identifica e eles vão deixar você entrar, daí você passa por um caminho, né? E chega até o alto do morro. E dizem que lá o pôr do sol é incrível. Uma pena que a gente não conseguiu fazer, porque a gente acabava ficando tão cansado, né, de tanta coisa que a gente fazia que não deu tempo. Na noite, então, sobre a badalação de Arraial do Cabo. À noite ali, a feirinha, o centrinho ali, né, da Praia dos Anjos ali, é bem, sei lá, agitadinho, movimentado, né? A gente ficou ali bem próximo, onde tem o centrinho, daí tem uma feirinha, tem várias coisas ali, tem artista de rua, né? Tem um monte de coisa, tem uma bagaceira. Então, é bem legal, tem bastante som tocando assim, vai até tarde e tal. Então a gente, geralmente, como a gente tava perto, a gente sempre ia jantar por ali, né? Então, a gente tava... Nenhuma quadra, né? Não dava. Quadra. A gente tava na quadra. E às vezes era ruim até de dormir, porque o som vai até tarde. Torando. É, uma bagaceira. E aí a gente sempre tava comendo alguma coisa por ali à noite, assim, né? Depois que fazia todos os passeios, daí a gente ia toda noite, a gente dava uma volta no centrinho e pegava alguma coisa, ou às vezes comia em algum restaurante, ou comia algum lanche, sorveteria. Então vale a pena ali, o centrinho ali é bem badalado. Uma coisa interessante também, se você se hospedar em Arraial do Cabo, você consegue fazer um bate-volta ou para Cabo Frio ou para Búzios. Então dá para ir com BlaBlaCar, de ônibus, com, sei lá, o Uber, tem Uber ou táxi que faz um valor fechado, né? Faz valor fechado, daqui até Cabo Frio é tanto. Então dá para ir também, fazer um bate-volta, vai de manhã, volta à tarde, né? Dá para ir também, então é um bizu bem legal. Búzios é um pouco mais distante ali, então a gente fez um bate-volta para Cabo Frio. A gente foi logo de manhãzinha, a gente foi em carro compartilhado, a gente pegou ali no ponto de ônibus na saída de Arraial, passa o carro ali falando, tamo indo pra Cabo Frio. Na verdade a gente tava esperando o ônibus, né? E daí passou o carro e a gente falou, opa, já que tem, né? Bora. É esse aí mesmo. Esse carro compartilhado aí, ele cobrou R$15 por pessoa pra levar até lá, então foi bem tranquilo, assim. Aí a gente foi com esse carro compartilhado, daí ele deixou a gente pertinho ali da praia. A gente andou mais um pouquinho lá em Cabo Frio e chegou na praia lá, que era a Praia do Forte. Praia do Forte. Cabo Frio, água fria. Muito fria. Água gelada também. Eu acredito que, né, ali todas eram, né, geladas. A maioria das águas que a gente pegou por lá eram bem frias. Daí ali na Praia do Forte tem o Forte de São Mateus. Então você vai até o finalzinho da praia ali pela esquerda, vai ter uma pontezinha que também rende foto ali, que tem umas pedras, tipo uma piscininha ali. E aí você passa por essa pontezinha, sobe no forte. Lá de cima tem uma vista bem legal, né? É uma vista bem legal de lá. E o forte em si é bem bonitinho. E daí tem o mirante do forte, que não é do forte. Você vai voltar ali pela pontezinha. E aí tem um deck de madeira, que de lá dá pra ver a Ilha do Japonês. Ali foi onde a gente perdeu o pôr do selfie, praticamente. Nosso pôr do selfie estragou. Mas deu pra tirar umas fotos legais. A gente tava só com o celular do Diego, né? Porque o meu tava estragado. E aí ali a gente resolveu não ir para a Ilha do Japonês. Por quê? Porque ia ficar muito caro, eu nem lembro quanto que era, mas pela relação custo-benefício do quanto de tempo a gente tinha, não compensava. Então a gente resolveu ir lá pro Canal Boulevard. Então a gente foi andandinho pela cidade, conhecendo a cidade. É uma cidade bacana, assim, é bem estruturada realmente. E aí a gente foi pro Canal do Boulevard. Tem um lagão, assim, bem grandão. Bem show. Bem bonito, compensa. A gente comeu por lá. E aí a gente foi pra uma outra praia que se chama Praia das Conchas. Pra ir pra lá a gente foi de ônibus. E aí o ônibus passou ali, pegou a gente. A gente foi de ônibus ou a gente foi de Uber e voltou de ônibus? Porque a gente voltou de ônibus. Mas de ida eu acho que a gente foi de Uber. A gente ficou esperando e o ônibus não passava.
Aí a gente chamou um Uber. Ah, é verdade. Demorou muito, tinha muita gente, e a gente turista tentando, né, se virar. E era longe, né? Nossa, e perguntava, e aí, que horas que passa o ônibus? E ninguém sabia responder, e uns falavam que já era pra ter passado. Então a gente ficou lá esperando, eu acredito que deu uns 40 minutos. Assim. Daí a gente pediu um Uber, fomos de Uber e voltamos de ônibus. Isso mesmo. É porque ficava caro, porque é longe a Praia das Conchas de lá. Daí lá, já que a gente já tava lá e gastou uma grana pra ir lá, a gente ficou o resto do dia lá, comeu por lá, deu uma descansada, deu uma torrada, eu dei uma torradona lá. E aí a gente foi pra um centrinho que tem ali perto, comeu lá de novo, que era um centrinho que Nossa, a gente só come nessa viagem, né? É que lá nesse centrinho é barato pra comer. É barato assim, é menos caro do que nos outros lugares que a gente achou. Mas você falando que a gente almoçou e foi pra lá e daí lá já comeu. De novo. Gente, era um tempo, teve um espaço, um tempo, não foi não foi assim. tão rápido assim. A gente chegou e já comeu, meu Deus do céu, que esganifado. Não foi só assim. come na viagem. Mas é que lá compensou. E ali tem várias opções de restaurante, então vale a pena. E daí a gente já pegou o ônibus ali direto pra Arraial. Porque daí, como o tempo ia ser mais ou menos a mesma coisa, então pra gente compensava realmente voltar de ônibus. Fomos felizes, bonitos e de ônibus. E gastando menos, né? Porque de ônibus acho que era R$5 a passagem. Então, assim, valeu bem mais a pena. Só que assim, final do ano é muito, muito cheio. Então a gente teve sorte, por quê? Porque normalmente as pessoas se hospedam em Cabo Frio porque é uma cidade grande, uma cidade mais estruturada, e aí elas vão para Arraial do Cabo. Então a gente fez o sentido inverso e acabou não pegando trânsito nem na ida, nem na volta. Então vale a pena fazer esse esquema de fazer o bate-volta para lá, do que ao contrário. E onde ficar lá em Arraial do Cabo? Então, essa pergunta é muito, muito difícil, porque assim, depende do teu perfil, na verdade. O nosso perfil é ficar em pontos estratégicos, né? Em pontos estratégicos para a gente ganhar tempo nos passeios, entendeu? Então a gente escolheu ficar na Praia dos Anjos. Ela não é uma praia bonita, tá? A gente tem muita embarcação ali, por quê? A Praia dos Anjos fica bem perto do cais que você sai para aqueles passeios. Né? É onde fica o cais. Então, assim, a água, aquela água clarinha de Arraial do Cabo ali, não é. Ali a água é bem suja por conta de bastante barco que fica ali e tal. Só que, assim, a gente ficou do lado do cais, ia a pé pro cais, e da trilha que vai para a Praia do Forno. A gente ficou bem próximo também. O nosso local foi muito estratégico porque a gente ficou literalmente com o pé na areia. Literalmente. O nosso apartamento a gente pegou um apartamento simples, mas a gente abria a janela e a gente tava na areia. Juro por Deus. A vista era muito legal. Era bem legal a vista. E assim, a gente descia, virava, andava até a esquina, a gente já tava no centrinho. Na bagaceira lá. Dava o quê? Uns 20 metros, né? Dava uns 20 metros. Nossa, era muito pertinho. Já tava no centrinho. Então a gente ficou num ponto muito bom mesmo para sair para os passeios, para ir para a Praia do Forno, para ir no centrinho à noite. A gente tava do lado da igreja, a gente esqueceu de falar da igreja também. Exatamente. Tem uma igreja lá, bem bonita, bem famosa. Então, próximo à igreja, mercado, tinha tudo, restaurante, então tinha tudo perto, assim. Então, por exemplo, às vezes até final de tarde a gente ficava ali na areia da praia, que não é uma praia movimentada, né? Tem um monte de barco ali, então não vai muita gente. Só vai a galera pra jogar futebol ali, que tem a rede e tal. Aí a gente ficava sentado ali final de tarde, às vezes quando voltava, ficava ali sentadinho ali, bem dizer, embaixo da nossa janela do nosso apartamento. Apartamento que a gente alugou. Não era nosso, foi nosso por alguns dias. Mas, pra quem curte ficar parado, quero tudo pertinho ali, andar só 2 passos pra pegar, pra ir numa lanchonete, alguma coisa assim, a gente recomenda a Praia Grande. Porque daí tem tudo perto, é uma praia grande, é lógico. É uma praia extensa, então ali eu acho que seria melhor pra você. E só lembrando, a gente não indica também, se você quiser ver Arraial do Cabo, ficar em cidades como Cabo Frio para fazer o bate-volta pra Arraial. Porque como a gente falou, final do ano principalmente, que foi quando a gente foi, é lotado. Ou seja, o tempo ali de deslocamento vai ser enorme e você não vai conseguir conhecer quase nada. Então, se quer conhecer Arraial do Cabo, fique em Arraial do Cabo. E como ir até Arraial do Cabo? Aí você tem
duas alternativas. Você tem duas. São o meu Rio de Janeiro. Então, você pode ir até Cabo Frio, pegar um avião, né, até Cabo Frio, e dali você pegar um carro compartilhado, um Uber, alguma coisa, ou até mesmo um ônibus, e ir até Arraial do Cabo. Como era final do ano e tava muito cara a passagem, era tipo um absurdo de caro pra ir até Cabo Frio. Então a gente achou muito mais fácil ir pra Rio de Janeiro. E aí do Rio a gente foi de BlaBlaCar até Arraial e tinha um engarrafamento assim que agora a gente tá rindo, mas no dia a gente quis chorar. Gente, que aventura. Era muito engarrafado. Um absurdo, um absurdo. É um absurdo, assim, parecia que a gente nunca ia chegar, sabe? E o tiozinho parecia o Brian. Nossa! O motorista era muito louco. Dirigia pelo acostamento e tal. E a gente achando tudo legal, mas também mão. E tipo, meu Deus, nem muito curtimos. Medo. Acho que a gente não vai conhecer Arraial do Cabo, meu Deus do céu. A viagem foi demorada, mas pela loucura do tiozinho não foi tão demorada. Era pra ter sido, acho que o triplo do tempo. Mas ele foi cortando pelo acostamento. Ele falou, não, que é perigoso parar, que eles fazem arrastão. Aí ia pelo acostamento assim, só que todo lugar então era perigoso, porque todo lugar quase ele ia pelo acostamento. Só andava pelo acostamento, era o Brian. Muito louco. Então, se você for numa época tão badalada assim como a gente foi, certamente ir para Cabo Frio vai demorar menos para chegar até Arraial. E quando ir para Arraial do Cabo? Lá a região é ensolarada o ano todo. Em épocas mais frias, a água fica ainda mais fria. Então, digamos, o inverno deles lá ainda é ensolarado, mas a água fica mais fria do que já é fria. Já é muito gelado, né? E assim, de dezembro a fevereiro é alta temporada, é quando o sol está estralando muito mais, assim, as temperaturas muito altas, foi o que a gente pegou. A cidade fica mais lotada, fica mais badalada. Em contrapartida, sujeira, né? Como a gente falou da prainha lá, a gente pegou... Prainha? É, a da prainha. A gente pegou bastante sujeira, tal. Então assim, quando tem mais gente e menos conscientização, tá mais sujeira. Agora, uma dúvida, tempo. Quanto tempo ficar em Arraial do Cabo? A gente ficou 4 noites e 5 dias. É porque a gente queria aproveitar bem, a gente fez o bate-volta para Cabo Frio, mas se você quiser conhecer só Arraial, certamente 3 noites, 4 dias ali já tá bom para você conhecer tudo. Mas no gás, né? Conhecer tudo certo, sem ter muito intervalo para descanso. Sem descanso. E quanto custa ir para Arraial do Cabo? A hospedagem lá, nós fomos em final do ano, bem na virada do ano, então estava muito caro lá. Então as hospedagens, o mínimo ali você encontrava por R$300, ou Airbnb, ou pousada a diária. Tá? E suando para encontrar. E suando, e assim, fora de temporada você encontra por 150 até R$200, assim. Então em alta temporada é bem caro. Quanto à alimentação, os valores variam muito, que é o que a gente sempre fala. Depende do que você gosta de comer, se você faz um turismo gastronômico e tudo mais. A gente, no primeiro dia que a gente chegou, que esse tiozinho doidinho deixou a gente lá, ele deixou a gente num restaurante que eu não sei o que deu na cabeça do Diego. Tava emocionado. Tava empolgado. Gente, sério, a gente gastou muito dinheiro pra comer desse primeiro restaurante. Porque eu peguei bastante, o Diego então empolgou na comida. Meu prato deu R$90. 90. A quilo, o buffet por quilo. O Diego lá, ó. Empolgado. Então assim, foi muito caro comer esse primeiro dia. Mas a gente comeu hambúrguer, comeu pizza, comeu sorvete, comeu de tudo lá e a gente encontra de todos os valores. Então, principalmente ali no centrinho que a gente comentou da Praia dos Anjos, tem bastante opção, é só procurar bem aquela que cabe no teu bolso. Bastante opção e tenha bastante noção do peso do teu prato. Essa história é pra vida, assim. Eu vi que ele tava muito empolgado, né? Tava pegando, falei, nossa, o Diego tá empolgado, mas, né? Enfim, comida a gente não ridica, né? Mas eu comi tudo? Sim, ainda mais eu questão de honra, questão de honra, passei mal, mas... porque o tiozinho falou assim, não, porque... Restaurante baratinho. Restaurante baratinho, é o melhor da cidade, é o único quase que tem na cidade. Eu achei estranho, porque eu sempre ando no Street Views, né? Eu falei, nossa, mas tinha tantos lá perto, vai saber, né? E daí aconteceu isso. Então procure bem e preste atenção, se é por quilo, se é livre. O transporte, então, para chegar até Arraial do Cabo, o voo daqui até Cabo Frio
é em torno de R$1.000 por pessoa ida e volta. O que acontece? Não deixe para comprar em cima da hora, porque não encontra. Porque se eu pesquisar amanhã, Curitiba para Cabo Frio, não encontro passagem. Eu acredito que os voos são mais escassos para lá, sabe? E já a rota que a gente fez até Rio de Janeiro, né, final do ano, também é caro, então não dá para deixar para comprar em cima da hora. Só que se você compra com planejamento, né, um tempo antes, assim, eu acredito que em torno de uns R$400 e de volta. E não na temporada, né, mas ainda assim consegue por um valor menor. Para ir daí do Rio para Arraial do Cabo, você gasta em média R$60 por pessoa ida, tá, de ônibus. De BlaBlaCar, você vai pagar uma média de R$40 por pessoa. E também tem o Uber, né? Se ele topar, R$350. Aí a viagem aí. Acho que não tem mais como outras porque daí o Uber, né? acaba fazendo fechado meio que por fora do aplicativo, assim. Então tem que tomar cuidado para não pegar nenhum transporte legal, né? Com relação aos passeios, tem um barco-táxi, para quem não quer andar a trilhinha, dá para ir de barco-táxi para a Praia do Forno. Ele tá em torno de uns R$15 por pessoa ida e volta para lá. E também tem um barco-táxi que vai da Praia dos Anjos para as prainhas ali do Pontal do Atalaia. Ele tá em torno de R$20 ali por pessoa ida e volta também. E aí o passeio de barco que a gente fez lá no começo, que passa por todas as praias, tá em torno de R$100 por pessoa e ainda tem uns R$10 da taxa. Então é isso, galera. Esse é o nosso vídeo de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado. Nós amamos ir para Arraial do Cabo. Certamente voltaríamos. Obviamente não numa data assim em alta temporada ou virada de ano. Eu acho que se você for fora da temporada, mas uma época quente, vai ser sucesso. A gente andou muito por lá, a gente fez muita coisa diferente por lá, né? Então a gente aproveitou muito bem 5 dias lá. Então fica a dica aí, sabe? A gente gostou muito e com certeza a gente voltaria. E reserva aí, né, o seu óculos de mergulho, sua GoPro, né, tira bastante fotos lá porque a água é transparente. Então assim, vale a pena ir e gravar, ter recordações. E não perder o celular, né? Senão você perde tudo que nem aconteceu com a gente. E também não deixe de conhecer as cidades ali próximas. A gente conheceu Cabo Frio e Búzios e valeu muito a pena. E se você for pelo Rio de Janeiro, também conheça o Rio de Janeiro. A gente fez Rio de Janeiro, Arraial, Cabo Frio e Búzios. E daí voltou pelo Rio de Janeiro e ficou mais um tempo lá. Então, o Rio mesmo a gente já conhecia, mas a gente dormiu lá porque o Rio de Janeiro sempre tem alguma coisa nova para conhecer, para oferecer. Lindo. Continua lindo o Rio. Então, assim, compensa você conhecer essas cidades. Já tá ali mesmo, né? Então, aproveita. Curte o nosso canal, comenta, curte esse vídeo que dá um trabalho danado para fazer e a gente sempre dá o melhor para tentar trazer o melhor da nossa experiência. Às vezes pode não ser completa, mas é o que a gente consegue fazer de melhor para vocês. Então curte aí, deixa um comentário, deixa o like, curte o canal, se inscreve. Ativa o sininho. Ativa o sininho. Todas as coisas. Seja membro, que a gente ainda não tem. Seja membro. Então ficamos por aqui. Um beijo nosso. Até mais. Tchau. Até o próximo.